Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um podcast. Este é o que vai encerrar o ano, tá? Temos aqui uma pessoa muito especial, mas primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Neide, cabeçoteira da Retífica de Motores Elito, e também estou aqui no podcast da Somano, que é do Henrique. Caso queiram entrar em contato com ele, 963883928 para estar alugando o espaço. E como estamos em novembro azul, um mês especial dos homens, né? Então nós temos aqui um convidado muito especial, que é o Flávio Donizete Poloni. Daqui a pouco vocês vão ter o prazer de conhecê-lo. Oi pessoal, Pri da Oficina de Menina e Centro Automotivos Elito. Estamos iniciando, conforme a minha mãe falou, nosso último podcast com o entrevistado. E é muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Flávio, por você. Obrigado pelo convite. Ter aceitado. O seu Zé Lito também, que está com a gente. E falando um pouquinho mais, temos o Centro Automotivos Elito, que fica ali na rua Tereza Maia Pinto, 195. E o nosso Instagram, que é a Oficina de Menina. E eu sou a Monique, maravilhosa, da DM Centro Automotivo. Estou na Zona Sul de São Paulo, pertinho aqui também da Pri, na estrada do Emboimirim, 3669. Nossa especialidade, o carro-chefe da oficina, é câmbio manual, automático, power shift. E é um prazer poder estar aqui com esse convidado maravilhoso e também para que vocês conheçam a grandiosidade de pessoas também maravilhosas que participam conosco e se disponibilizam com grande carinho de estar aqui. Maravilhosa, maravilhosa. Olá pessoal, eu sou a Mirelle, sou da oficina RB Diesel de caminhões, estamos localizados em Tapicerica da Serra. Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o Zé Lito, tá? Estamos aqui com essa figura ilustre, que é o nosso grande amigo Flávio, da Maile Metal Leve. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho dele. E eu sou o Zé Lito, Retífica de Motores Elito. Aqui a gente está na Zona Sul, Rua Ana Elisa, número 22, tá? E a gente é especialista em motores. Então qualquer dúvida que tiver com motor, fala comigo. E se eu tiver dúvida, eu vou falar com o Flávio, beleza? É isso aí, ó. Olá pessoal, eu sou o Flávio Donizete Poloni, trabalho na Maile Metal Leve e primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês por essa oportunidade, por esse convite, para a gente fazer dessa noite aqui um bate-papo bem legal e de alguma forma eu poder passar um pouquinho da minha história, né, desde do meu início até os dias de hoje que eu tenho feito, o que eu fazia lá atrás, relacionado também ao cenário automotivo, tá? Conta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho da sua história, estamos aqui para ouvir você, e não tenha problema em contar o que tiver que contar, vamos embora seguir. Queremos saber da sua vida pessoal, da sua vida profissional, como que você lida com tudo isso. Não, bacana, Pri. Eu tenho 41 anos, sou casado, pai de 2 filhos, eu tenho o João Pedro, de 9 anos, e a Maria Cecília, de 6 anos. Trabalho desde os 12 anos de idade. Então, assim, eu moro numa cidade muito pequena, né? Eu moro numa cidade, o nome chama Iracemápolis, que o nome é Iracema, de José de Alencar, e Polis, de cidade. Então, é a Virgem dos Lábios de Mel. Então, é a cidade de Iracemápolis, uma cidade muito pequena no interior do estado de São Paulo. Ela fica entre Limeira e Piracicaba. Então, atualmente, a cidade ela tem 24 mil habitantes. Nossa! Pequena, muito pequena. Um fato marcante da cidade é que ela foi uma cidade que recebeu a montadora Mercedes há alguns anos atrás. A Mercedes ela saiu de lá e hoje ela tem uma montadora chinesa, a GWM, que é a Great Wall, que eles são fabricantes daqueles carros híbridos, o Raval 6 e o Hora.
Então, tem uma usina de açúcar e álcool também na cidade, só que é uma cidade muito pequena, né? Então, assim, o meu começo, vamos pegar lá, assim, como que eu cheguei dentro da oficina mecânica. Por ser uma cidade pequena, eu era um menino, assim, que a bicicleta ia para cima e para baixo. Então, ia de bicicleta para um bairro, ia para o outro, ficava para lá e para cá. Aí, em 1996, teve a eleição municipal na cidade e lá tinha 2 candidatos só, cidade pequena, e meu tio era um candidato a vereador. Então, precisava, assim, entregar convites para reuniões, para churrasco, para algum evento, e todos os filiados tinham lá as cartinhas. Então eu ia de bicicleta, entregava casa por casa para ganhar um hambúrguer. Então o pagamento era um hambúrguer, né? Então assim, é que eu falo, antes, né, eu até brincava, eu comia hambúrguer raramente, eu como hoje num carrinho que quando eu era criança eu falava pro Adilson, né, que tem um carrinho hoje, eu falava: Adilson, quando eu crescer eu quero ser hambúrguer, para comer hambúrguer todos os dias. Então assim, a gente dava aquela... E quem é o Adilson? Hoje ele tem um trainer de lanche. E ele lembra da história lá, às vezes eu pego nele, né? Eu falo: ô Adilson, lembra quando eu falava, né? Só que na minha cidade não é Adilson, né? Mas é Dirso. Porque eu tô vizinho de Piracicaba, né? Então a gente tem aquele R carregado, né? Então eu comecei assim, era uma coligação de 4 partidos, eu entregava as cartinhas, aí meu tio falou assim: ô Flávio, vai fazer as cobranças. Aí eu tinha uma pastinha, tem até hoje na oficina, toda vez que eu vou lá, eu vejo ela num cantinho lá, que eu ia fazer cobrança, eu ia levar algum orçamento para algum lugar, bicicletinha. E o seu tio já era mecânico? Já era mecânico. Que legal. Aí, assim, fazia cobrança, voltava lá. Aí você encostava do lado do carro, ficava vendo e tal, até que ele falou: não quer trabalhar? Começa aí. Então eu estava na 6ª série, tinha 12 anos, trabalhava de manhã, ia fazer datilografia da 1 às 2 da tarde, Nossa. de bicicleta. Fiz datilografia também. Da datilografia eu ia para a oficina. Aí eu ficava lá, eu trabalhava das 2h15 até umas 6 da tarde. E de segunda a sexta, esse horário, de sábado daí, a manhã e a tarde toda. E quando o seu tio falou, seus pais foram tranquilos? Tranquilo. Os Porque... seus pais, então, não eram mecânicos? Não. A questão, a origem, né, da sua ligação com o mecânico está relacionada ao seu tio. Ao meu tio. Por quê? Porque o meu pai, meu pai já é falecido, né? Ele faleceu em 2006, com 49 anos. Não. E daí, ele iniciou assim, na roça, daí era bombeiro, não bombeiro assim, esses bombeiros era um bombeiro da roça, que era o cara que levava água para os boia-frias, que tinha lá qualquer coisa, pegava fogo na cana. Daí ele foi trabalhar na balança, da balança ele foi fazer faculdade, ele tem 2 faculdades, administração e contabilidade. Ele trabalhava de contador. Minha mãe, ela sempre foi do lar, mas daí num período assim ela foi trabalhar com meu tio, daí ela parou. Hoje ela tem uma loja de moda íntima e pijamas na frente da casa dela, uma lojinha pequenininha assim para passar o tempo, né? Que legal, interessante. Ninguém era da mecânica, tanto é que todos os meus antepassados assim, eles trabalharam na usina Iracema, porque a usina Iracema, ela é uma usina na cidade. Já era uma tradição, né? Já era tradição você trabalhar na usina. Então até o meu primo, que o meu primo mais velho, ele trabalhou na usina. Da minha geração para trás, ninguém mais trabalhou na usina. Nossa. Então, eu comecei lá, meu pai com a minha mãe, assim, apoiar, porque nós tínhamos, né, essa questão, assim, que o trabalho é
é necessário, né? Então Edifica, eu não tava, né? edifica. Eu não tava abrindo mão assim da minha infância, porque eu estudava de manhã. Sim. Eu ficava muito em campo jogando bola, eu adoro, mas eu comecei daí mudar isso para sábado à tarde, para noite, eu jogava muito futebol, assim, a gente tinha as quadras da cidade, ia no clube jogar, ia no ginásio, ia na usina, então assim, eu dei continuidade. Aí eu fiz a 7ª série, também estudando de manhã e trabalhando à tarde, fiz a 8ª série, e depois, no primeiro colegial, eu já fui para a noite. Aí eu fui estudar à noite e eu trabalhava o dia todo. Aí assim foi. Flávio, uma dúvida. Durante esse tempo que você, né, começou ali com 16 anos, já no chão de oficina, acompanhando, teve algo assim inusitado que você viu e que aquilo dali te trouxe ainda mais aquela convicção de se apaixonar pela área automotiva? Assim, eu vou até confessar um negócio para vocês. Quando eu estava ali na oficina, eu não tinha aquela paixão ainda pelo automotivo, porque eu tinha na minha mente que eu queria fazer educação física. Pior que você tinha esporte. Talvez por conta do futebol também. Porque eu gostava de jogar futebol, eu fazia natação, eu pedalava. Aí eu estava na 8ª série. O colégio meu da cidade, lá onde eu estudei, fez uma excursão que era a Feira das Profissões. Aí nós fomos, tanto no colégio, na faculdade que eu estudei, eu fui no campus de Piracicaba, porque eu sou formado em Santa Bárbara do Oeste. Aí eu fui nesse campus na Feira das Profissões. Então lá tinha jornalismo, direito, fotografia, administração, educação física. Aí você tinha assim, tinha as placas, educação física. Daí você entrava e conhecia educação física. A hora que eu entrei, eu vi pedaços de pessoas. Aí eu falei pra monitora que estava lá, eu falei, que é isso aí? Ela falou assim, por que tá na educação física isso daí? Porque estuda isso na educação física. Eu falei, é? Eu falei, então tá bom, então. Nem continuei, eu virei as costas, falei, eu não quero mais educação física. Não quero. Aproveitando o gancho eu acredito que a Monique, ela quer saber, pelo que eu entendi, ela quer saber qual foi o seu divisor de água com relação a ser ou não, mexer ou não com oficina. Isso acontece com todo mundo, aconteceu com a Pri, aconteceu comigo. Mas eu confesso para vocês que mesmo trabalhando assim, pensando em fazer educação física, eu gostava do trabalho de mecânico, né? Então eu trabalhava lá, estudava. Aí eu fiz o primeiro colegial, então eu perdi uma oportunidade de ter prestado um colégio técnico. Aí os meus amigos de rua, eles estavam fazendo um cursinho para entrar no colégio técnico. Então, assim, o nosso convívio, eles só falavam de cursinho, simulado, não sei o que tem, falava assim. E eu naquele meio, falei, né? E aí? Mas já estava no primeiro colegial, eu deveria ter feito o vestibulinho no ano anterior. Mas aí no último dia minha mãe falou assim, ô Flávio, se inscreve, tenta, quem sabe? Aí meu pai me levou, eu fiz a inscrição 3.249. Pai, sabe até o número da inscrição, isso? Aí eu fiz a inscrição, era 8:45, eu terminei, nós pagamos lá, a moça falou assim, a sua foi a última inscrição. Nossa. Agora, boa sorte na prova, que já era no próximo. Aí eu fui, eu acho que como eu não fui com aquela pressão de passar, eu fiz natural. Aí, graças a Deus eu passei. Aí que as coisas mudaram. Foi aí no colégio técnico. Esse foi o divisor de água. Porque no colégio técnico, eu fui estudando no colégio técnico,
vendo coisas interessantes da mecânica. Eu fiz, o colégio técnico meu eram 4 anos. Era o primeiro, segundo e terceiro colegial. Tanto é que eu faço 2 vezes o primeiro colegial. Porque assim, eu tive que voltar para pegar tudo do início. Porque o que eu aprendi lá na escola da minha cidade em 1 ano, em 1 mês eu aprendi nesse colégio. Então, E esse colégio não era perto da sua casa? era em outra cidade. E como que você fez? Eu tinha 15 anos, né? Uma coisa interessante, né? Hoje hoje eu tenho medo de deixar meu filho. Isso. Mas isso que assim, eu com 11 anos de idade, eu fazia computação em Limeira. Eu, atrás da rua da minha mãe, tinha um ponto de ônibus, eu ia até lá, descia lá na praça de Limeira, ia até a Bit Company, que era uma escola de informática que tinha há muitos anos atrás. Fazia aula de quarta-feira de manhã, das 9 às 11. Pegava ônibus de volta para a cidade, porque eu estudava à tarde. Então, com 11 anos, eu já fazia curso em Limeira de informática. No colégio técnico, eu trabalhava, daí tinha ônibus. O ônibus saía 6h10 da rua de trás da minha mãe e eu pegava de volta ele 11h15 da noite para voltar embora. Meu Deus! Daí eu chegava mais ou menos umas... Porque o meu ponto era o último, que eu descia na garagem já, mesmo onde eles guardavam o ônibus daí. Eu ia chegar em casa por volta da meia-noite. E a mãe? Enquanto eu não chegasse, ela não dormia, assim. E isso foi durante o colégio técnico. No último ano de colégio técnico, surgiu uma vaga na Mali, que era de estágio na assistência técnica, onde eu trabalho até hoje. Nossa. Aí O casamento, olha o casamento como é que é. Aí juntou mais um fator assim, como que eu engajou. Por quê? Quando eu entrei na Mali, por ser assistência técnica, um dos requisitos era conhecimento em motores a combustão interna. Então isso foi o que eu consegui ter assim, essa oportunidade. Por conta do seu Porque tio. eu E o seu tio hoje ainda tem? Tem. Ele tem oficina até hoje. Eu, com 16 anos, eu mexia com injeção eletrônica. A gente tinha uma máquina de limpar bico. Todos os outros mecânicos da cidade que não tinha máquina ainda, pagava pra gente. Eu ia, limpava bico, passava scanner, passava analisador de gases. Então eu ia fazendo essas coisas assim. Você é ativo na sua cidade, eu digo ativo de estar presente na cidade e também como que as pessoas hoje te vê, né? Digo, da trajetória por ser uma cidade tão pequena, como que elas te recepcionam a hora que você está lá? Eu acho engraçado, assim, hoje diminuiu mais, né? Mas esse colégio, ele é muito, esse colégio técnico, ele era muito concorrido quando eu fiz. Era tipo assim, 300, 400 pessoas para 40 vagas, né? Nossa. Então, assim, as minhas professoras na escola, eu era muito bagunceiro, né? Eu era aquele aluno que tinha um caderno, não mostra. um caderno de 96 folhas. Nossa! Eu passava o ano com geografia, história, matemática, com aquele caderno, dava suficiente. E as professoras falavam, eu Não vejo futuro assim, em você. Que eu vai ser não desse me menino? conformo de você ter passado lá pelo que você foi aqui Mas eu era aquele aluno assim, eu ficava mais prestando atenção e pouco escrevia. E chegava na prova, eu tirava minha nota, né? Então, mas eu era... Não tinha problema com o material escolar com você. O problema era... Pegava a agenda do telefone que tinha... O problema da minha mãe era final de reunião. As mães dos alunos, Beltrano, Ciclano, Fulano, Flávio, pode permanecer aqui que a gente tem que fazer. Então, o final das reuniões eram Preciso tensas. conversar com vocês. Então, aí... A sua mãe só dava uma olhada assim pra Então, você. aí, Zelito, foi quando eu entrei na Mali, por ter feito a mecânica. Chegando no final do ano, o meu gerente antigo, né, que me contratou na época, ele falou assim, quero ficar com você, porém você vai ter que fazer engenharia.
E como eu já tinha visto lá na educação física, aqueles pedaços de indigente, essas coisas, eu já tinha meio que desistido, eu falei assim, eu vou fazer engenharia. Me matriculei numa particular, porque daí a vida inteira eu só estudei em escola pública. Aí na faculdade eu fui para particular, porque na época não tinha faculdade pública à noite. Era só particular à noite. Eu falei, eu não vou deixar o estágio, que eu estou gostando, uma baita empresa, uma empresa multinacional que assim, eu gosto do que eu faço, é um trabalho interessante. Eu não saí totalmente da mecânica. Eu não estou mexendo em carro, mas eu estou fazendo coisas relacionadas, né? Então eu optei em estudar à noite para dar continuidade mesmo lá no estágio. Aí eu fiz mais um ano de estágio, já no primeiro ano de faculdade, até ser efetivado em 1º de abril de 2005. E a pergunta que você já sabe, a gente já tinha comentado, né? Como que você fez para estar tantos anos na MALI? O que acontece, Pri? É uma coisa que eu gosto muito. É uma empresa assim que sempre assim eu tive vontade de trabalhar, conhecendo ela, sabendo assim porque lá na cidade tinha um antigo diretor da MALI morava lá, então assim a turma falava fulano da MALI. Então a MALI na cidade era uma cidade pequena, assim, tinha esse peso, essa representatividade, né, por causa de um funcionário que trabalhava lá, que depois ele era supervisor, se tornou gerente, até diretor. Então, assim, eu sempre falava, deve ser muito legal trabalhar nessa empresa, tal, até que eu comecei. E o fato é que eu falo, o serviço nosso não é aquele serviço tipo tempos modernos do Charlie Chaplin, né, que você faz todo dia a mesma coisa. Não, a gente vai se reinventando. Isso é bom demais. A gente está lá fazendo um negócio, de repente vira, né, tudo. Agora vai ter um circuito de palestras. Eu estava lá do nada, Flávio, vou precisar de você para gravar um EAD. Eu nunca tinha tido contato com câmera, com gravação, é uma coisa assim muito diferente. Então, o legal é que é muito dinâmico, a gente vai se reinventando todos os dias, né? Sim. Então, eu já estou lá há 22 anos, gosto do que eu faço, é uma coisa assim que até existe lá uma pesquisa de clima que passa para os funcionários, né? Seus familiares sentem orgulho de você trabalhar na MALI e tal, então é uma coisa que eu vejo que sim. Então é o fato de eu estar tanto tempo assim trabalhando na mesma empresa. Mas existe, eu entendi o que a Pri perguntou, eu entendi também a sua resposta, mas existe hoje, né, a gente sabendo da rotatividade que nós enfrentamos dentro de uma oficina mecânica, né, no nosso segmento, falando dentro de uma retífica, de uma oficina, a gente sabe o quanto é difícil hoje encontrar pessoas comprometidas com esse desejo, por mais que há esse comprometimento também da empresa. Exatamente. Porque o que mais eu tenho certeza que nós fazemos é isso, é abraçar, acolher, trazer essa diversificação dentro da empresa, trazer, né, ter todas as normas, cumprir tudo aquilo, mas a gente sente que há uma necessidade. Como que você consegue enxergar, não só por ser uma empresa de nome, mas você fazer o que tem que ser feito? Porque você precisa enxergar, né, durante esses anos todos, que você precisa trabalhar, que você precisa entregar aquilo que foi solicitado, que você tem, né, você precisa entregar. Então, não é só por nome. Então, eu acredito que é uma das grandes coisas que a gente precisa também, porque a gente sofre com isso. Entra um funcionário, 1 ano, 2 anos, ou 3 meses, 6 meses, e falta esse compromisso, essa responsabilidade, esse desejo, esse engajamento. Como que você sente, você como pessoa, não por trabalhar lá, mas você, ser humano, conseguiu enxergar essa necessidade de
acolher e respeitar também a empresa, porque se você hoje ficou lá, você poderia também ter acolhido e ter ficado em uma outra empresa, mas significa que você também enxerga isso, que você tem esse diferencial. Qual é esse diferencial? O diferencial... Então, essa questão que você está falando aí, esse podcast que você acabou de fazer aí. Uma pergunta longa. Uma pergunta parecendo um podcast. A questão que é porque hoje a gente é um produto também dentro de uma empresa, né? Então, assim, hoje em dia, do mesmo jeito que eles saem da empresa, a empresa também fala obrigado, tchau. Isso. E você não é mais tão importante. Do mesmo jeito que você escolhe a empresa também. Exato. Eu acho que ela dá muita oportunidade para a gente, né? Então, o fato da gente estar sempre se reinventando, essas oportunidades, isso pesa muito, né? A gente... um desafio novo que eu comecei esse ano foram viagens internacionais. Então, eu tive a oportunidade, assim, de fazer palestras no Paraguai, na Bolívia. Então, esses novos desafios, essas missões novas, né? Esses desafios que são passados, sempre a gente está se reinventando e unindo assim a questão de eu ter oportunidade de conhecer lugares, pessoas. Então isso me motiva muito a... Dá um engajamento interno, né? Isso, de estar assim. Eu estou lá há 22 anos, mas eu vejo assim, que eu tenho muita ideia, muita coisa que eu quero fazer ainda, que às vezes por falta de tempo. Então isso é um combustível legal, assim, para eu estar tanto tempo numa mesma empresa, né? Ter essas motivações. E eles também veem você como um profissional engajado também, né? Voltando ao Flávio, né? Flávio Família, Flávio Filho, tudo isso tem uma trabalheira maluca, né? Os horários, os dias, eles são um negócio bem maluco, assim. Maluco. Como que fica a questão dos filhos e da esposa? Porque você tendo tanto tempo para se dedicar tanto para uma empresa que é tão boa para você, que é um ótimo funcionário, isso justifica os 20 anos que você está lá, como que fica a questão dos 2 filhos e a esposa que está lá nessa cidadezinha pequena tal, e que você não está lá todos os dias? Olha o Então, essa parte, Celito, é assim, é que eu sempre falo assim, eles ainda são pequenos, eles não entendem, né? Mas é que eu sempre falo para minha esposa, assim, ultimamente eu tenho ficado uma semana lá e uma viajando. Então dá para ter um equilíbrio. Mas eu falo assim, é como se eu fosse um caminhoneiro. Mas o caminhoneiro é pior ainda porque ele vai viajar todas as semanas do ano quase. E ainda eu tenho aquele tempinho de pular uma semana. Por exemplo, eu estou essa semana aqui, vou embora amanhã de tarde. Amanhã eu dou um treinamento ainda à tarde, vou embora. Na segunda até sexta eu já não viajo, então eu vou ficar lá pela cidade. Aí na outra eu viajo. Mas daí, como vai chegando o fim de ano, vai diminuindo, as viagens vão tendo uma queda. Aí eu vou ficando mais esse tempo. Mas o que eu procuro fazer, né? Não é uma cidade grande. Então, e o chuveiro quando queima? Olha, eu tô dando sorte que ele tá queimando quando eu tô lá. Uau! Isso é um bom negócio. E nós temos 2. 6 milímetros, você põe 10, que é pra não queimar nunca. Viu? E nós temos 10. 10. Você falou 10. Nós temos 2. Então os dois. Então queimou um, já vai pro outro. Então já tem que. Estratégia. Já tem. Avião, muda Bem a chavinha, pensado, hein, Flávio? Né? Aí eu já vou sair de viagem, eu já bato o olho no galão d'água. Se tá no fim, eu já vou lá, eu já deixo já água pra semana toda, então eu já vou fazer. Legal! Você é participativo também. Eu gosto assim, eu sou daqueles assim, domingo, por exemplo, eu cheguei do congresso em casa 9 horas da noite. Domingo de manhã, a criançada acordou, eu falei, vamos lá na avó buscar a bicicleta. Ficou tudo lá. Aí nós pegamos e descemos acho, uns 2 quilômetros a pé, fomos até minha mãe, pegamos a bicicleta. Ali já é uma atividade, já é uma ideia para criança. Fomos até um centro que tem uma lagoa, uns brinquedinhos, né?
brincamos. Então, assim, eu jogo bola todos os sábados. Não parece, mas eu jogo. Entendi. Eu procuro levar eles juntos no campo, aí para poder estar presente quando eu estou lá. Então eu vou conciliando, né? Então essa questão, essas loucuras de horário, né? E voltando assim, questão de horário, depois que eu inicio engenharia mecânica, eu fiz daí 5 anos de engenharia mecânica, aí eu tinha uns horários assim muito complicados. Por quê? Chegou a época de eu pegar 6 ônibus por dia. Eu pegava um de Iracemápolis até o centro de Limeira, o fretado da Male. De tarde eu pegava o fretado da Male e do centro de Limeira até Iracemápolis. Eu chegava em casa, daí tinha dia que eu escolhia, ou eu jantava ou tomava banho. Então eu tinha que avaliar o que estava mais crítico aquele dia. Pegava daí a van, ia para Santa Bárbara, pegava de volta a van e voltava para casa. E quando era o colégio técnico, daí era ônibus, né? Então eu tinha... Meus horários eram assim, era... Muito apertado. Assim, parte de sono era 5 horas por noite, olha lá. Quando dava, né? E daí eu fiz a engenharia mecânica, terminei a engenharia mecânica e daí a esposa já... E aí? E o casamento? E a casa? Não sei o que tem. Namorada. Você é namorado dela? Não, você é namorado dela? É namorado, né? Vocês são casados há quantos anos? Namorando, casado? 13 anos. Namorido. 13 anos casado. Acho que namorou uns 10, 12. Então aí, você começou a faculdade, você já estava namorando com ela? Já. Ah, que legal. E daí, a hora que ela falou, vamos começar a construir e tal... Eu fui lá, já me inscrevi na pós-graduação. Falei, espero acabar de estudar. Aí eu também fiz pós-graduação em administração industrial. Legal. Como eu estudei 9 anos de sábado, a minha opção de pós-graduação, eu cheguei lá na escola e falei assim, qual é o curso que você tem que não tenha que vir de sexta e sábado? Daí ela falou, gestão de pessoas... tecnologia da informação e administração industrial. Eu falei, eu quero essa. E eu fiz a pós-graduação em administração industrial. Eu estava tão assim, esgotado de estudar de sábado, que eu optei nesse curso para não ter que ir de sexta e sábado. Mas foi válido. Demais. Foi? Demais. Porque, principalmente assim, eu já fazia palestra naquela época, mas na pós-graduação... Os professores dão muito trabalho, muita dinâmica, assim. Então, a gente ia se soltando mais ainda, né? Legal, então, isso facilitou, Ajudou também, assim. Porque lá não tem prova, né? Matéria, trabalho para eles prepararem os alunos, assim, pro mercado mesmo, assim, para uma empresa, pro mercado corporativo, né? Então, isso ajudou bastante. Que bom, muito bom. Ajudou bastante. E conta uma coisa pra gente. Carrinho de rolemã. Eu gosto, hein? Eu falo que carrinho de rolimã, a parte difícil é a subida, né? Que a descida tem 200 metros, mas depois para puxar, né? E assim, eu desce o João, depois desce a Maria, eu tô sempre junto, né? Então, as minhas indas e vindas são todas, né? E eu já estou com mais 8 rolamentos para fazer para os 2 também. Então, o objetivo é descer os 3 juntos agora. E eu procuro, assim, com eles, fazer bastante essas atividades, assim, na minha época, né? Sim, então, o andar de bicicleta. Eles têm tempo de tela? Tem. Tem televisão? Tem. Muito mais do que eu tinha. Mudar, tem coisa que a gente hoje em dia é difícil, né? Porque assim, às vezes, por exemplo, segunda-feira a Maria Cecília não teve aula, dia do funcionário público. A gente não tem como, assim, dar atenção. É uma segundona, então tem esse tempo de tela? Tem, mas a gente procura sempre também. Eu mostro muito, eu tenho lá um potão de lata de leite cheio de bolinha de gude. Então eu jogo bolinha de gude com eles, né? Eu dou triângulo, tenho peão.
O João Pedro, acho que ele consegue já rodar peão, eu ensinei ele, eu rodo também, Legal. pipa. Tem esse centro aí que tem os brinquedinhos lá, tem uma descidona, então a gente desce de papelão. Ah, esse eu já vi. Eu já desci também. Legal ele descendo de papelão. A gente desce, assim, é uma... É muito legal grande. enquanto No o papelão Instagram tá já ali vi. protegendo Na hora mas que depois- rasgar, Mas teve uma que eu desci rolando. Nossa. E o João Pedro filmou, mas essa eu não postei. Falei, Ainda essa não. Mas assim, eu desço também. Eu acho melhor na minha época que a gente não descia de papelão, descia com uma fórmica. Uma fórmica. Meu, a fórmica no paralelepípedo assim, você não tem noção o quanto desliza. E não tem o risco de rasgar e tirar a proteção. Não, mas eu procuro, assim, passar Mas pra que eles. legal, né? Flávio, muito bacana. Ter o esconde-esconde, né? Legal. Às vezes a Maria Cecília é 10 horas da noite. Pai, vamos brincar de esconde-esconde? Olha que bacana. Fala, vamos, daí brinca dentro de casa. Que legal. Aí apaga a casa inteira assim Gostoso, muito bom. e brinca. Então, assim, eu procuro, Você se né? acha um pai presente. Mesmo Mesmo estando distante, assim, né? você Eu consegue ficar bem presente. porque daí o final de semana eu procuro daí Compensar. fazer tudo junto. Até o meu futebol eu levo eles juntos, né? Legal. Então, coloco os dois no carro, vão lá jogar bola. E lá onde eu jogo é um sítio. Então tem balancinha, Dá tem pra eles se grama. divertirem, Eles né? ficam. O João Pedro Interagir. chuta a bola lá com outros amiguinhos. A Maria fica no balancinho, desce também com o carrinho, não, com o papelão. E vou estando junto, né? Aí acaba o futebol, tem sempre aquele A resenha. Aquele happy hour aquele do futebol, churrasquinho, né? É verdade, sempre E tem mesmo. como pai, né, esposo, e tendo esse currículo de saber que você é um cara que se dedica, que se dedicou muito tempo da sua vida ao estudo, mesmo com toda a bagunça, gravando tudo. Como que você faz hoje para incentivar de uma forma também leve, porque eles são pequenos, mas que eles consigam entender que através dos estudos é que eles vão alcançar grandes resultados? Eu sempre, assim, eu pego no pé mesmo. O João Pedro, às vezes, brinca o final de semana inteiro. Chega a segundona. Tá doente. Pai, eu tô cansado. Não, você tá cansado porque você brincou bastante. Então, assim, eu falo que o estudo é importante, tem que estudar. Uma coisa que eu pretendo com ele, principalmente, é quando ele tiver uma idade maior, tentar introduzir ele também na mesma oficina do meu tio, conversar com ele, tio, dá R$50 por mês aí, mas deixa ele ver a responsabilidade, Que legal. guardar o dinheiro. Gostei, já entendeu? gostei. muito Já bom. gostei. É Flávio. bom. Uma coisa assim, eu já levei ele palestras, cidade vizinha que eu vou e volto, eu já levei o João Pedro em 2. Então ele senta lá, ele participa, ele vê assim, pô, meu pai, que trabalho interessante, né? Ele já me viu no YouTube, porque tem os vídeos da Mali. O pai é youtuber? Eu falei, não sou youtuber. Mas o pai tá lá na Mali, entendeu? Lá no vídeo, lá no YouTube, alguma gravação que eu fiz. Então, assim, a gente vai mostrando, assim, de forma leve, assim, que o trabalho é legal, né? Que Ele E edifica. você gostaria edifica. de deixar esse legado? Você gostaria que ele seguisse os seus passos? Eu gostaria, assim, que os dois fossem felizes no que eles fossem seguir. A Maria Cecília mesmo, você pergunta para ela, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médica dos animais. Então ela, assim... Normal, as meninas falando. E a Maria Cecília, ela pega na mão besouro, pega... não pode ver um cachorro, já vai. Então você já vai vendo assim, né? Se Deus abençoar e seguir esse caminho, que seja, né? O João Pedro, ele tá naquela fase que é ser jogador de futebol. Então, assim, ele quer ser jogador de futebol. Então, ainda, eu não senti nele ainda o que ele gostaria de ser quando crescer, assim. Mas a Maria, ela já vai falando que ela quer ser médica dos Legal. animais, né? Legal. Então, vai fazendo essa... tomara mesmo, né? O João Pedro estuda no SESI, que é uma escola muito boa, né? De nome, né? De nome, graças a eu trabalhar numa empresa que é parceira, né? Ele concorreu.
A Maria Cecília, por ser irmã de aluno, ela já conseguiu também a vaga para o ano que vem, então os dois vão estudar no SESI, né? Então já é um colégio que passa o dia, já tem curso de robótica. Eles fazem, no primeiro ano mesmo, as crianças vão lá, elas plantam os legumes, as verduras que vão comer, colhem, lavam e preparam. Então, assim, já é um colégio que já vai preparando de alguma forma, assim, a criança para uma responsabilidade, para um futuro, né? Então... E Flávio, agora a gente está falando dessa questão toda de você ser pai, de ser profissional, de ser marido. E você? Questão da sua saúde. A gente está aqui com o podcast, a gente está falando sobre a questão do Novembro Azul, né? Com e ênfase, como né? que você lida com a questão da sua saúde e principalmente agora que você chegou nos 40 anos e a gente sabe que o homem se cuida muito, muito, muito menos que a mulher. Exato. E principalmente a questão de quando ele chega nos 40 anos, ele precisa fazer o exame. Como que você lida com você? Porque a gente já sabe que você é um bom profissional, a gente já sabe que você é um bom marido, a gente já sabe que você é um bom pai. Mas e com você? Como que você lida com você? Eu, sinceramente, por questões de alimentações, eu não sou um bom exemplo. Mas eu procuro... Jogo futebol e sábado. Eu jogo futebol. Se eu estou na cidade lá, eu também tenho ido... Tá meio difícil ultimamente, eu tenho ido na academia. Tem ido, mas tá difícil. Mas quando eu estou lá, eu comecei a fazer aula de corrida, então de segunda e quarta eu vou lá correr, num projeto da prefeitura. Então, assim, mais na questão de acompanhamento, eu sou uma pessoa que todos os anos eu tenho feito exames. Então, eu faço check-up, né? Todos os anos eu vou num clínico geral, então eu faço lá uma bateria de exames de sangue. Eu vou no meu cardiologista, porque eu tomo remédio de hipertensão. Sério? Eu tomo, então eu já acompanho com ele. E também eu vou no oftalmo. Então, são 3 profissionais assim que todo ano eu estou presente. E daí, se surgir alguma necessidade, né, no meio do caminho, assim, aí eu procuro outros especialistas, assim. Mas esses 3, todo ano eu estou indo para ver como que está, né? Eu tenho 41 anos e, assim, eu tenho uns resultados bons na questão de oftalmologia. Eu vou lá, então ela coloca as letrinhas e tal, e ela... o negócio lá... Esse negócio é legal. É um mais antigo, é super bom. Aí eu vou lá, eu enxergo bem, assim, então ainda o óculos não chegou a vez, né? Ainda bem. Ainda não chegou, né? Mas eu vejo, assim, que acho que é inevitável. Acho que logo, logo vai surgir também o momento de usar óculos, né? Os exames de sangue, eu tenho controlado, né? Tirando o meu triglicérides, né? Eu sou muito fã de um pãozinho, né? De uma massa. Então, por que será, né? O italiano tá na veia. Então imagine, de domingo de manhã, aquele filãozinho com manteiga aviação, chuchado no pingado. Chuchado no pingado. Chuchado no pingado. Vai brincando uns 2, 3 aí, né? Se não tiver controle, quentinho ainda. É bom mesmo. É complicado, a né? manhã dele é bem... E assim, né? E eu estive no gastro começo desse mês, conversei com ele sobre o assunto também, né? Da minha idade, de 41 anos. E ele falou assim, não, é bom. Ele já até passou um médico, assim, para ir conversar, né? A gente tem notado que tem muitos profissionais que têm orientado assim, se teve histórico na família, já começar o acompanhamento, fazendo os exames. Por enquanto eu tenho feito o exame de sangue, verificado o PSA, né? Tenho verificado. Então você já vem fazendo essa questão do PSA já o segundo ano que eu faço. Se o PSA não acusa nada, você não faz exames, não precisa. Aí eu já vou unir o útil ao agradável, eu vou ter que ir num urologista para ver a questão de fazer a vasectomia e já vou conversar com ele sobre, né? Para ver a questão assim,
doutor, quais são os próximos passos? Eu continuo no exame de sangue, tem a necessidade hoje de já fazer os exames de rotina, daí eu já vou começar esse acompanhamento, já tenho até agenda para o ano que vem, né? Porque agora chegando no fim do ano não acha mais lugar em médico, né? Muitos saem de férias e tal. Então eu já vou fazer esse bate-papo, porque infelizmente é um mal necessário, né? Que é uma doença que mata muitas pessoas. Mas assim, tem a questão de se a pessoa identificar no início, através do exame, do PSA, de alteração, e for para a necessidade do toque, né, ela identificar, o médico vê que tem alguma anomalia, algum caroço, algo que não está de acordo, e for no início, né, então é um tipo de doença que consegue daí, né, com tratamento correto, assim, diminuir os efeitos e até alcançar a cura, né? Então, tem que deixar de lado aquele preconceito, né? E quebrar e assim, né? Eu conversando com o médico, ele falar o momento que, ó, com tal idade você vai ter que fazer tudo, deixar o preconceito de lado e cuidar, porque assim, eu quero viver mais muitos anos aí para ver minhas crianças crescerem, formadas, constituindo família, né? Então, é o sonho de todo pai, né? Então, a gente tem que... É que eu falo, né? A gente tem que cuidar da saúde nossa para a gente prolongar mais a vida e vivenciar tudo isso, né? Isso é importante. Que os nossos filhos têm aí para crescer, né? Para a gente ver toda essa evolução deles, né? Então... É muito importante. Importante. Que muitas vezes não é a questão... Não é se você... a questão de você viver mais não é tão importante quanto viver mais com qualidade. Com qualidade, né? Exato. Porque muitas vezes você consegue viver mais. Você vê que a pessoa, viveu até 100 anos. Mas qual foi a qualidade de vida que essa pessoa teve? Uma outra viveu 90, ou viveu até mais com uma qualidade de vida boa. Exato. E aproveitando esse gancho aí, que é a questão da próstata, né, que é para deixar bem claro do que nós estamos falando, né, porque eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Tenho 62 anos, já fiz vários exames de sangue, por último agora eu fiz uma cirurgia e fez um ultrassom, que através do ultrassom também tem também essa questão. Mas o que eu quero alertar com a maioria dos homens, tá, é que eu conheci uma pessoa que ela nunca sentiu absolutamente nada. Então muitas pessoas falam assim, não, eu não sinto nada, eu não sinto dor, não sinto nada. Ela é silenciosa. E a pessoa, quando ela soube, ela já estava com câncer avançado. Ou seja, engana, né? Então, engana. que sirva de alerta. Não espere ter dor, não espere sentir... Não, vá ao médico, faça o que o Flávio faz o acompanhamento, faz o exame do PSA, que é o exame de sangue, é super simples. Se aparecer alguma alteração, faça o exame de toque, isso é muito importante para a qualidade de vida. Exato. Se é que você quer viver mais com qualidade, né, Flávio? E não só relacionado... Machismo, né? Na verdade, por um machismo, por um preconceito, por algo que foi implantado dentro da sociedade, então você prefere ficar doente do que você ir lá e fazer um exame. Quer dizer, tem a questão do PSA, né, que o pessoal... Eu acredito que foi por conta da implantação mesmo, né? Não sei o que, já vai ter o exame de toque. Da cultura, eu sou né? macho e isso não acontece. Tá, mas gente, você sabia que antes tinha o PSA, né? Então, assim, será que isso foi passado? Será que isso foi colocado? Buscar, né? Então, saber. assim, é tudo muito implantado de uma forma incorreta e as pessoas precisam entender que não é assim que a banda toca. É curioso como a mente das pessoas são fechadas com relação a isso daí. Eu conheci um senhorzinho, o seu Mário, quando eu trabalhava no Japão, ele tinha 75 anos. Falei, seu Mário, o senhor já fez exame de próstata? O senhor não acha que deveria fazer um acompanhamento? Ele, morro, mas não faço.
Entendeu? Você vê que é uma coisa fechada mesmo, a pessoa não se quebra. É enraizado, Mas né? acho que Enraizado. agora tá... Bem mais flexível. Tá mais Mobilizado. flexível, acho que tá entrando mais na cabeça. Obviamente que ainda tem muitos, né? Hoje tem muitas campanhas, Tem né? muitas campanhas. E eu acho também que o papel da mulher, né? Os filhos, hoje em dia, conversando e falando isso, quebra também um pouco desse paradigma do homem de que não, né? E quando escutam falar de qualidade de vida, você quer viver mais, o que ele falou, quero ver meus filhos crescer, formados, quer... Então, quando a pessoa começa a pensar nisso, ela cai e fala, opa. E muitas vezes não é nem porque a pessoa vai morrer. Ela pode não morrer, mas ela pode ter uma péssima qualidade de vida. Fica E muito... aí ela pode até ver os filhos dela, tudo, Mas- os bisnetos, neto, mas, gente, qual que é a qualidade de Não vida que essa curte, pessoa né? vai ter? Não curte. Não curte, porque vai vir ao hospital. E até eu acho que eu estava vendo outro dia, acho que eu não lembro se foi esses influencers sobre o fisiculturismo. Não lembro se foi aquele médico, o Muzi ou o Cariani, que falou que quando a gente vai tendo uma certa idade, a coluna tem que estar muito bem, Com certeza. e as pernas, principalmente. Porque são dois membros que, na velhice, mais vai ter exigência. Você conseguir levantar de uma cama, da cadeira, para você se locomover, né? Então, você tem que, assim, já ter um processo de fortalecimento no decorrer da vida, das pernas, da coluna, assim, para você chegar na velhice com uma qualidade de vida, né? Para você não sentir aquela dificuldade para levantar do vaso, para levantar da cama, para se locomover, Com entendeu? certeza. Então, são fatores importantes aí que tem que trabalhar no hoje para o futuro, assim, você tá preparado, né? Claro. Que a idade vem. chega pra Vem. todos, né? Verdade mesmo. E Bom, é complicado, né? Muito bem, aí voltando agora à parte técnica, né? Você sente prazer, porque você sabe que nosso trabalho tem que trazer prazer, né? E Aham. o prazer ele vem um prazer psicológico, que é aquele prazer, putz, foi eu que fiz, ou é uma satisfação monetária, que uma coisa é consequência da outra, né? Mas você sente prazer naquilo que você faz? Você sente prazer em conhecer, saber como que funciona um motor internamente? Eu falo de motor porque eu sou suspeito em falar, né? Mas eu falo de motor porque eu sinto prazer quando eu monto o motor está funcionando e eu penso que a pessoa pode estar viajando com a família, numa estrada escura e aquele motor foi eu que fiz. E aí eu queria saber de você, o que você sente com o seu conhecimento? Assim, Zelito, uma coisa interessante, né? Por muitos anos, eu não tinha como mensurar isso, porque eu trabalhava, assim, eu ficava mais focado em garantia de peça. Então era o quê? Era laboratório, análise de peça, emissão de relatório e só parte de garantia. Então isso não tinha um termômetro para mensurar isso. Entendi. A partir do momento que eu comecei a dar as palestras e a pessoa vir no final da palestra falar assim, meu, Que legal. que legal. Muito obrigado. Obrigado, você trouxe coisas assim surpreendentes, coisas que eu não sabia. Aí eu fui para a questão dos treinamentos de motores. Então, no treinamento de motor, eu ouvi da pessoa, que sensacional. Uma vez eu peguei um senhor, ele tinha 40 e poucos anos de experiência, assim, ele falou, meu, eu não sabia disso. Então, assim, de alguma forma, assim, às vezes eu encontro pessoas numa feira, num evento, num congresso, e o pessoal lembrar de mim, assim, como eu sou único, o pessoal lembra mais de mim. Mas às vezes eu estou num público grande assim, eu não vou lembrar da pessoa, pô, você é o professor lá que deu aquele curso, meu, que legal, tal. Isso é o termômetro para medir assim que o meu trabalho, a minha gratificação, que isso tá legal,
que eu falo, meu, que legal, né? Eu percebo que a sua gratificação, pelo que você está falando, está relacionado ao legado que você está passando para todos. Isso. Então, quer dizer, todos estão aprendendo com você. Você foi o cara que passou aquilo para a pessoa. E vai trazer uma certa... Exato. Uma estrutura, muitas vezes, para a pessoa, né? Então, pessoa assim, poder essa possibilidade da pessoa ter essa oportunidade de alguma forma trazer assim o conhecimento, levar o conhecimento para ela, assim, isso é muito gratificante, né? Até mesmo aquela vez que nós conseguiu fazer uma palestra que você deu só para mulheres. Só para mulher. 10 cilindros lá no Senai Ipiranga, foi muito legal. Maravilhoso. Né? Foi muito interessante. Porque mesmo. A gente conseguimu reunir 30 mulheres, né? 52. 52. Eu tenho a foto até hoje. Ele é muito bom. Ele é bom. Eu tenho lá, eu tenho a foto lá, né? E tem a quantidade e tal. 52 mulheres, foi muito legal. E assim, foi muito legal. Eu acho que você conseguiu passar várias informações, porque elas saíram satisfeitas, né, no final da palestra. E aquela palestra... A gente tem até que repetir. Também Vamos sim. Fica aí, ó, fica a dica. Aquela palestra, ela abriu um leque, eu fiz outra daí no mês seguinte em uma cidade do interior, porque visualizaram, né, aquela foto, né? Sim. Daquela palestra para as mulheres. E assim, esses encontros, assim, legal. né? Eu não sei como que a gente tá de tempo, mas vocês sabem como que eu conheci a Priscila? Não. Vocês não têm nem ideia, né? No evento nesse evento? Não. Eu conheci a Priscila assim, eu estava uma vez num congresso em 2023, de pé no stand lá na parte técnica, né? De braço cruzado assim, olhando o movimento. E ela estava numa... De segurança. De sentinela lá, de segurança. Eu estava lá, porque é tudo pertinho, né? E ela estava no corredorzão assim, estava você, seu pai, a dona Neide, estava todo mundo lá na fila para fazer as interações de uma outra fábrica. Aí chegou um casal e perguntou para uma consultora, e aí, e o brinde? Eu quero o brinde. Ela falou, entra lá na fila para interação. Daí ele falou assim, meu pai tem autopeças, ele compra um monte de produtos seus, vocês têm que dar um brinde para mim aqui, eu não preciso pegar fila. Aí foi embora bravo, né? Daí a Priscila olhou para mim assim, que ousado, né? Não, e o pior é que o Flávio, o Flávio ele foi virando os 360. E na hora que ele foi virando, eu tava aqui. E aí o olho cruzou e eu falei, ele conseguiu ler os meus lábios. Que ousado. Eu respondi, é ousado mesmo. Aí eu entendi o que ela falou. Aí nós começamos a conversar. Se ela estiver vendo agora, ela vai ver que ela... acho que ela nem vai lembrar. Nem vai lembrar, mas... Aí eu comecei a conversar com a Priscila ali, a fila andando e eu no stand. E eu andando e eu... Aí ela falou, eu tenho oficina, meu pai tem retífica, tal. Falei, volta aqui que eu dou um manual de torque para você que tava lá e tal. Aí ela foi, daí conversamos. Aí surgiu assim, teve um evento da empresa e um rapaz da fábrica de inovações falou assim, vocês têm que pensar fora da caixa, fazer não sei o que, tá. Aí eu fui anotando tudo que era coisa fora da caixa. E uma delas era uma palestra só para mulheres. Porque há 2 anos atrás, mulher mecânica ainda tá, mas eu senti assim que... Tem uma queda, tendo uma queda. Tem uma leve queda, mas naquele momento estava em alta. Aí liguei para a consultora da época, vamos fazer um evento assim, assado, você vem comigo? Tô dentro. Liguei para um contato que eu tenho lá de um órgão de... tô pensando isso. Você tá comigo? Você consegue espaço? Tô dentro. Falei, beleza. E agora, como que eu vou achar público feminino? Aí, tudo que era evento, eu vi o bonezinho rosa. Pra lá e pra cá, oficina menina. Olha aí. Consegui o contato daqui. Eu sou o Flávio. E a gente não sabe disso, né? Engraçado, né? Eu sou o Flávio, visão, não sei o né? que tem. Posso aí conversar que eu tô com uma ideia, eu queria ver se você tá comigo. Aí veio eu com a consultora lá no centro automotivo, a ideia é essa. Tá tudo armado. Eu preciso de público feminino, você consegue? Ela falou, deixa comigo. Eu vou levar meu pai para colocar as peças à exposição,
tem uma câmera lá que tira foto, não sei o que tem. Fomos armando. Aí, pá, 9 de maio de 2023, a palestra... E a gente carregando um monte de peça de velha. peça. Eita, né? As A gente mulheres... parecia sucateiro. Porque assim, ele falava das peças novas E nós falávamos das peças velhas. Então assim, põe o pistão novo da Miley, porque senão olha o que vai acontecer com o seu pistão. Aí levou um pistão quebrado. E assim, aí foi legal que aí eu consegui levar um especialista de máquinas de oficina, ele também deu uma palestra. Eu lembro. Teve a oportunidade de vocês fazerem um tour, né? Nós tour dentro do andamos Senai. ali. E essa Foi muito situação que legal. você está falando foi bem na época quando começou o áudio, porque a gente estava conversando mesmo e tem 2 anos que a gente se conhece. Né? Então, assim, que a gente vem fazendo, o trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, e aí a gente foi se juntando e uma foi conhecendo a outra, e uma daqui, uma de lá, e vai... E nesse encontro teve bastante network, a gente conheceu várias pessoas, né? E assim... Eu falo por mim que o pontapé inicial, teve sim a empresa anterior, mas o pontapé inicial mesmo para tudo foi a questão do Flávio ter chamado e ter feito... E assim, só não teve mais mulheres, porque eu senti no grupo lá, eu não chego, o metrô não passa perto, o ônibus não sei o que, não tem vestiário. E assim, a gente convidou mais de 100, né? Foi. Mesmo assim, deu 52 pessoas e... Foi bem cheio, me lembro. Porque o Senai tem capacidade de 80, né, pessoas e quase lotou, né? Quase lotou. E foi um dia de semana, né? Foi uma quinta-feira à noite. Então, quer dizer, acaba um pouco o trânsito, a locomoção. A gente estava conhecendo a Tamara. A Tamara, que é de Sorocaba. Chegou vieram já 2 quase, de Sorocaba. Vieram. Então, quer dizer, elas vieram Foi bem de legal. ônibus também, elas fizeram todo um trabalho para poder estar ali, né? Teve uma que foi com o pé quebrado, que o marido teve que levar, né? Foi, que a Lia. Então, assim, o pessoal foi mesmo, né? Foi legal, foi muito bom. Foi muito legal. Você falando, só para também, eu achei muito legal a sua fala de trazer, né, quando eles colocaram essa questão do sair da caixinha e você ter essa ousadia de incluir as mulheres num segmento que muitas vezes é tirado. Hoje você tem, né, além da sua esposa, sua filha. Como que você enxerga isso dentro de um setor que é totalmente masculino, dentro também da empresa onde você está, e como que você trata, porque conhecendo você, né, assim, um pouco, mas até a forma da Pri, a gente enxerga, né, nas suas visitas, no contato que ela tem, de que você é extremamente aberto e acolhedor, né, com todo o respeito, mas assim, aberto de acolher a mulher, aonde ela está, como ela está, né? ouvir, capacitar, trazer isso. Como que você lida com essa questão da mulher estar dentro desse segmento que é totalmente masculino e de também tirar essa percepção, porque você precisa não ser um homem machista. Então, como que você consegue... Eu acredito hoje, Monique, que quem vai suprir essa falta de profissional no mercado, serão as mulheres. Porque, assim, vocês têm oficinas e vê o quanto é difícil encontrar profissionais. E, às vezes, tem muitas mulheres que gostariam de estar trabalhando. Hoje mudou muito essa questão do trabalhar na oficina. E hoje também facilitou o dia a dia, assim. Não tem mais Tem aquela força bruta da mecânica? Ainda tem. Mas hoje nós temos recursos, elevadores, maquininha pneumática, suporte para erguer e baixar câmbio. Tem. Então isso vai trazendo também a mulher que ela vai falar assim, eu sou capaz, eu tendo lá o recurso, eu tendo as ferramentas, eu também vou conseguir exercer assim, sem ter aquela necessidade de ter a força que o homem tem. Sim. Então eu acredito que a mulher ela vai preencher ainda muitas vagas em oficinas mecânicas para compensar a ausência desses profissionais homens que não querem mais trabalhar no segmento, que não querem iniciar e aproveitando também a vinda de novas tecnologias, novos carros, né? Uma mulher pode trabalhar numa oficina com um diagnóstico de falha.
Então, Isso tudo que você está falando, meu pai sempre falou para mim, e ele foi um dos grandes incentivadores. Desculpa te cortar, mas é que tudo Ai, que você tá lindo! falando, Olha aí, ele tá fala vendo? exatamente Tem um lado isso, que o pai muito briga com a engraçado. filha briga com o pai, tem, toda a É. família tem, Sociedade mas é olha aí, sociedade. isso é maravilhoso. Eu conheci... Mas é Sempre isso, falei hein? mesmo. Eu falo assim, Que legal. "Pri, Então, você eu pode conheço levantar a Neide, que é cabeçoteira, e eu conheci na Baixada Santista uma cabeçoteira que é dentista. Ela tem o consultório montado lá em Santos. O pai dela é um português, o Matias, da Retífica Irmãos Matias, lá em Santos. Ele falou, Flávio, eu não sei mais o que fazer. Minha filha não quer ir para o consultório. Ela é dentista formada, uma Que baita louco, dentista. Que da hora. O consultório está lá no centro da cidade, pronto. Uma época ela trabalhava de manhã no consultório, à tarde no cabeçote. Hoje ela está o dia inteiro. E ela vai pôr as travinhas, ela tem aquelas pinças de dentista que põe o algodão. Dela também. Então ela vai na pinça, tem a sonda, né? Que é aquele negocinho que parece que vai arrancar o dente da gente fora, né? Que ajuda. Tem aquilo lá para ir colocando. Pra ajudar, E assim, as unhas feitas, delicada, tal. O pai dela falou, ela monta 90 cabeçotes por mês. 90% dos cabeçotes é ela que monta. Então, você vê assim, né? Eu acho que vai ser uma forma de compensar essa ausência, né? Eu acho também. A oficina que eu trabalhava, isso há 22 anos atrás, minha vaga ficou lá quase 4 meses para conseguir achar um mecânico, 22 anos atrás. Meu irmão trabalhou na mesma oficina que eu. Ele saiu, colocaram até no pátio da cidade, não achou profissional assim tão rápido. E o que eu enxergo na mecânica, na minha visão? É lógico assim que às vezes você vai criar um concorrente para você, mas eu vejo assim, a pessoa que trabalha com você é um aprendizado grátis, que ela vai aprendendo um monte de situações, tal. Você prepara o mecânico. Ele pode depois montar a oficina dele e ter a rotina dele, o dinheiro dele, né? Ele ser um empresário, né? Então é um tipo de trabalho que prepara o profissional, né? Não é só ele ser ele é o empregado hoje, mas quantos mecânicos não montaram a sua oficina sendo empregados de outros mecânicos? Que é o ciclo, né? É o ciclo. Você nasce, cresce, aí você vai, trabalha para alguém para deixar, vamos exagerar, trabalha para deixar seu patrão rico, e depois que você vai, vão trabalhar para que você fique rico. Então é um ciclo, né? E eu vejo que é uma baita, uma profissão bacana, né? Que é gratificante. É gratificante, você aprende um monte de coisa. Eu falo assim que na roda de amigos, né? Quando você conhece da mecânica, qualquer assunto de carro, o pessoal já... E aí, Flávio, o que você acha? Então você já torna ali um meio que o professor na roda de amigos, se surge um assunto de mecânica. Meu carro está acendendo uma luz. Exatamente isso aí. No sábado agora, a gente já tem até que finalizar. No sábado agora a gente saiu e a gente estava numa roda de amigos na praia. E aí conversando, a moça falou mesmo que o carro, depois que eu e a Cibele falamos que a gente era mecânica, não sei, a gente começou a conversar. Só que já era umas 2, 3 horas da manhã, e aí eu fui explicar pra moça sobre a questão da injeção, não sei o que, a Cibele falou, Priscila, você vai explicar agora pra mulher como é que é o funcionamento da sonda, dos bicos e do motor. É natural, né? Eu olhei pra cara dela e falei, mas é que ela tá perguntando. Acaba sendo natural, né? Então, é natural que você... Não tem assunto, mas começou a falar de carro. Ela começou a perguntar, o cara começou a perguntar e todo mundo. E eu falei, não, deixa eu te explicar. Flávio, você falou das viagens que você faz, a andança. Você que está aí andando bastante, você vê bastante mulher em todos
norte a sul, leste a oeste? Como é que é você É mesmo. vê A inserção, médico, né? ainda as mulheres no mercado de trabalho no setor automotivo, assim, no braçal, né? Porque a gente sabe que na autopeça, administração, a gente está aí. Mas diga assim, de você, linha de frente, a mecânica. Não é uma assim, não é uma coisa que eu vou ver em todos os lugares que eu vou. Mas pelo menos assim, se eu estive um mês atrás em Rondônia. Então eu rodei tantas retíficas e tantas oficinas. Uma ou outra eu vi. Você vê. Eu vi uma mulher Inserida ali. numa retífica, eu vi outra numa oficina. Na região lá do interior, eu estava uma vez visitando uma oficina lá em Piracicaba. Eu entrei assim, de cara já vi uma mulher saindo debaixo do carro, do carrinho, que ela estava mesmo mexendo no carro. Então, assim, depois que parece que quando a gente visualiza uma coisa, Foca, né? né? A gente toda O hora olho tá da vendo, gente né? tá sensível, né? Já É, consegue É igual enxergar. comprar um carro, né? Você não vê carro nenhum igual. Então vou comprar esse que é diferente. Quando você comprou, você começa a ver. Eu Um monte de coleciono carro. bicicleta antiga, Aí. Meu Deus. entendeu? Então, assim, Essa era a minha outra pergunta. A gente tem. às vezes passa na rua, eu já vejo algum senhor assim com uma bicicleta para um guidãozinho para trás. Eu falo, é antiga. Aí parece que o olho já corre ali, Analisa. já. Então, assim, você fica meio focado, né? Então eu tenho visto sim, E meio. como que você faz, para também encerrar, para acolher essa mulher? Quando você está em algum lugar, que nem você explicou, que vê, consegue enxergar, como que é a sua abordagem? O que você tenta fazer de diferente como ser humano, como homem, como pai, como esposo e como profissional? Assim, não é sempre que eu consigo ter o contato, né? Abordagem, assim, às vezes eu vejo de longe, mas assim, por coincidência, sempre que eu estou numa região assim, vai ter um treinamento à noite em algum lugar. Então lá em Rondônia, eu fiquei 4 noites e 5 dias, tiveram 2 palestras. Então a gente acaba, vai ter uma palestra em tal distribuidor, compareça lá. Sobre curso de mecânica, você tem feito tal? Você sabia que a empresa nossa ela oferece um curso totalmente gratuito? Então eu tento dar munições assim para ter mais alimentar esse conhecimento, né? Dar essas oportunidades também de participação. Então é mais nesse tipo, mas não é sempre que às vezes a gente vai ter esse contato. Às vezes eu estou falando com o dono da oficina aqui e tô vendo ela só movimentando para lá e para cá, trabalhando, né? Então, assim, não é uma coisa assim que a gente consegue ter esse acesso a qualquer momento. Mas quando tem essas possibilidades de oferecer algo, treinamento, comparece lá, né? Porque é legal eu gosto, assim, eu tô numa cidade, igual eu estava tudo em Porto Velho. Eu ia visitando as retíficas durante o dia e falava, vai ter uma palestrinha tal, quinta-feira à noite. Vamos? Vai ser em tal lugar. Então, você ia lá, pro pessoal eles sentem acolhido, né? Pô, o cara da Mali veio aqui me chamar pra palestra. Ele fala, eu tenho que ir. Então isso... Para encerrar agora, o que você tem de dica para passar para a mulher que tem vontade de se engajar no setor? Você pode falar até direto para elas. O que você pode passar de positivo para essas que, vamos dizer, ou tá em cima do muro, às vezes não sabe se vem ou se não vem, se entra ou se não entra, ou tá do outro lado, né? O que você tem para falar para elas? O que você poderia dar de dica para incentivar? Mas deixa esse recado top, Esse recado top. Uma dica bacana é... Hoje vocês têm acesso a muitas informações, então tem Instagram, tem comunidades, tem grupos de mulheres que você pode fazer parte, entrar em contato, buscar assim, por exemplo, mulheres fortes na oficina, acompanhá-las, entrar em contato. E aí, como foi para você iniciar na mecânica? Como que foi a aceitação do mercado, né? Fazer
Hoje a gente tem muitos canais, muitas formas de buscar informações, né? Então, ver os prós, os contras, colocar tudo na balança. E hoje em dia a questão desse machismo, desse preconceito diminuiu muito, né? Então, aproveitar esse momento e mostrar também que vocês têm esse diferencial, né? Que a gente sempre fala que a mulher, ela tem mais aquele cuidado, aquela cautela, né? Que ela é mais detalhista, né? Então isso é muito importante, né? Principalmente quando você está lidando com materiais de precisão, um motor, com componentes, com peças, né? Então, assim, aproveitar que tem todos esses recursos hoje para buscar essas informações e conversar com pessoas que já estão inseridas para ver, assim, o quão interessante é estar nesse mercado, nesse ramo, né? Então é um recado, uma mensagem que eu deixo aí para quem quer começar a engajar, a seguir, né? Tem muitos exemplos de mulheres aí que já estão na mecânica, né? Que vocês podem conversar e a grande maioria que eu conheço são muito acessíveis, né? Então isso é importante, aproveitar esse momento. Entendeu? Muito obrigado, Flávio. Sim, foi muito bom. A Bacana. disponibilidade do tempo, você estar aqui com toda a sua correria, foi um negócio assim sensacional. A gente Obrigado muito pelo pra te convite. agradecer. Acho E que podemos E fechar parabéns com chave pela- de ouro Isso. o nosso É. convidado. É. Muito obrigada. Passou Obrigado. que nem deu Uma para salva terminar de palmas aí pro perguntar. Flávio. Tinha muita pergunta. Adorei Obrigado, conhecer. Flávio. Conheço só o Flávio de palestra, né? Aham. De feira. O Flávio, o homem, pai, tem a esposa, também filha, sua história. Para essa geração que está vindo aí, você falou uma coisa que eu acho bem interessante. Às vezes as pessoas acham que a gente conquista as coisas do nada, né? É. Quando você falou, eu pegava 6 ônibus, 3 para ir, 3 para voltar, olha o sacrifício. E hoje em dia, eles querem um e talvez nenhum. É. Nenhum. Hoje é o É Uber, uma né? lição de Mas isso vida aí é Uber. aquele ditado, você vê, estão vendo a cachaça que eu estou tomando, mas não viu quantos tropeções eu já tomei, né? Bem Hã? isso. É isso aí. É bem isso. Não, é assim, eu tenho mais um minutinho só. 1 minuto. 1 minuto, então. Não, brincadeira. Então, Música Ó, de já finalização. e assim, por muitas vezes eu saía de casa depois do almoço, pegava a bicicleta, eu passava na rua assim e tinha os meninos lá brincando. Pô, onde já se viu? Trabalhando. De mecânico ainda, ficar o dia inteiro sujo e tal. Nossa, eu ouvi muito isso, né? Ah, tá vendo aí? Então, Crítica, né? O E, rapaz da IRB, o Eric, ele lembra? E aconteceu a mesma situação. é. É mesmo, né? O Lembrei. Eric falou E assim, a eu mesma não coisa. me arrependo, né? Ele tinha 12 anos. Porque isso me ajudou demais, né? É. Porque ajuda até hoje em dia nas palestras, porque hoje uma pessoa que está na palestra, se eu decorar a palestra inteira, eu faço. Mas quando ele pergunta algo fora da palestra, eu tenho que ter aquele gingado, E o conhecimento. aquele gingado assim, para saber também coisas que estão fora daquele contexto. Uma vez numa palestra, um rapaz perguntou: nossa, eu tenho um carro assim, 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 já queimou junto o cabeçote 2 vezes. Eu falei assim: ah, mas você verificou? Tem um chicote assim, assim, assado na ventoinha, que ele liga no primeiro e segundo estágio. Se ele estiver só ligando no segundo, ele está sobrecarregando o sistema. Ele vai queimar muitas vezes mais a junta. Isso daí não está na palestra, mas é a vivência da oficina. É. Entendeu? Chão de Então, oficina, totalmente isso é extremamente importante, ajuda muito, né? É, a questão de você trocar a peça e ser técnico. É. E entender por que você está trocando aquela Por que peça. tá De trocando. repente, não é aquela peça que precisa ser trocada. Que aquela peça é uma consequência de uma outra causa. Uhum. Exatamente. Bom, vamos finalizar então. É isso aí, Eu só queria agradecer. falar, eu sei que você quer Não, finalizar. deixa a mãe falar. Eu quero agradecer muito a você, Flávio. Você tem idade para ser meu filho. E eu vejo que você é um grande homem, um grande profissional. E isso conforta muito meu coração de saber que você está caminhando ao nosso lado e está dando Sempre, né? oportunidades para a Priscila. Sempre. Isso. E que ela vem batalhando e tentando buscar
e de repente ela encontra, né, em uma Pessoas pessoa boas, né? que estendeu a mão para ela. Então, assim, Que enxergou ela, que né? enxergou. Então, assim, de verdade, como mãe, agradeço muito Obrigado. essa amizade. E você E é eu, um como excelente... pai, faço as palavras da Neide a minha. Porque a gente Obrigado. vem acompanhando. E nós, como amigas, também fazemos as palavras. Também, a Sei, gente né? também. De coração mesmo. Obrigado de Imagina, coração. obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que eu excedi muito, falei pra caramba. Não, né? foi maravilhoso. Foi de boa. Maravilhoso. Acho que Chegou já, né, Pri? Lá, já chegou. era pra dar, acho que 1 hora, já passou Tá ótimo, aí. mas- Eu empolguei pra falar, Não, então. mas isso não tem problema nenhum, não. Tá tudo Então certo. a gente finaliza por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram e que assistiram não, que vão assistir. Então, convidado, Pri, a semana que vem. Quando você lançar, você já convida todo mundo pra ver. Não pode ser? É, porque eles não assistiram, eles vão assistir. É Muito isso mesmo. obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, gente. galera. Tchau. Tchau.